Boa tarde. Estamos no dia 14 de Adar do ano 5786, a contar da criação. É o dia 3 de março do ano de 2026. É o calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo no dia de hoje, de forma especial, mais alguns conhecimentos sobre Purim. Então vamos adentrar um pouco mais na história de Purim, vamos conhecer alguns dados interessantes, importantes e também muita mensagem espiritual na aplicação ou na aplicabilidade em nossa vida, no nosso dia a dia. Que as nossas preces sejam em favor de Israel e dos Estados Unidos e dos aliados que estão aí enfrentando uma guerra terrível contra os terroristas do Irã e os seus satélites esparramados aí por vários grupos terroristas que estão lançando ataques fortes, tanto contra Israel como para o mundo árabe. Lembrando um detalhe que é muito importante nós sabermos disso, o Irã, ele não é um país árabe, ok? O Irã é um país persa, a famosa Pérsia da antiguidade, nos dias de Esther e Mordecai. E é exatamente isso que está acontecendo com esse regime nefasto que está fazendo guerras contra o mundo árabe em si. E já atacou 7 países do mundo árabe e entre eles alguns países ali já estão dizendo que vão se aliar a Israel e aos Estados Unidos nessa guerra contra o terrorismo do Irã. Que o Irã, para quem conhece, só para relembrar, quem não conhece para saber, o Irã nesses 39 anos aí do regime dos ayatolás, é um regime que tem alimentado, fortalecido, armado vários grupos terroristas no mundo inteiro. E entre eles o Hamas, o Hezbollah e Companhia Limitada. Então, amados, aí é uma luta de fato entre o bem e o mal, entre luz e as trevas. E, como sempre, não podemos esquecer que o mal ele tem um teto, data de validade. E chegando esse data de validade, cai por terra, ok? Que o povo persa do Irã possam ser completamente libertos nesses dias, como nós temos visto aí, dentro de alguns dados, em torno de 450 anos antes da Era Comum e no ano 3405 a contar da criação, que nós temos aí os dias de Esther e Mordecai. E agora, depois de 2381 anos, Israel está aí libertando, trazendo salvação para o povo persa / iraniano, onde realmente sejam livres, completamente livres de um regime nefasto, que é esse caso aí, ok? Então as nossas preces continuam em foco, em favor de Israel e seus aliados para a completa vitória contra esse regime aí, ok? Vamos ver então aí dentro desse aspecto, sobre a questão de Purim, e vamos ver aí realmente há alguns dados importantes dentro da história bíblica, história contemporânea e Companhia Limitada, para que nós possamos nos acercar de conhecimento sobre essa questão aí, ok? Vamos lá então, no nosso estudo, no nosso shiur, no conhecimento sobre fatos. Então, a data pela contagem judaica a partir da criação
né? Os eventos de Purim ocorreram no ano 3405 aproximadamente. Isso é baseado na cronologia tradicional do Seder Olam Rabbah, que coloca os eventos do livro de Esther entre os reinados de Ciro e Dario. A data histórica secular nos fala que, historicamente, o episódio do livro de Esther é situado no reinado de Ahasverosh, também conhecido como Xerxes I. Vamos ver esses detalhes mais na frente aqui. Então, Ahasverosh, Assuero e Xerxes I, esses nomes pertencem a uma única pessoa, ok? As datas mais aceitas, né, pelos estudiosos, né, eles dividem um pouco as interpretações nesse contexto. Dentro desse sentido, eles falam sobre 480 a 465 anos antes da Era Comum, é o período do rei Xerxes I, ou Ahasverosh. Esse é o episódio, né, de Esther, que costuma ser localizado e focado em torno de 474 anos, né, antes da Era Comum, né? Então, são datas aí que falam nesse sentido. O ano judaico, então, é 3405 da criação, e o ano secular em torno do ano 474 anos antes da Era Comum. Então nós temos aí o ano judaico, 3405, e o ano secular histórico, né, 474 anos antes da Era Comum, no reinado de Ahasverosh, ou Xerxes I. Na linha do tempo dos eventos relacionados em Purim, temos aí a queda de Jerusalém, o exílio babilônico, Ciro da Pérsia permite o retorno, Ahasverosh torna-se rei da Pérsia, festas iniciais do rei e destruição da rainha Vasti, Esther torna-se a rainha, o decreto de Amã, né, e milagres de Purim, instituição da festa de Purim, reconstrução do segundo templo é retomada. Temos aí a chegada de Esdra em Jerusalém, a missão de Neemias, são alguns fatos relacionados nesse período aqui. Primeiramente, queda de Jerusalém e o exílio babilônico. O ano judaico é o ano de 3338, a contar da criação, e o ano secular corresponde ao ano 586 antes da Era Comum. O evento que marcou esse período é exatamente a destruição do primeiro templo por Nebuchadnezzar, que é Nabucodonosor, a forma popular conhecida. E o contexto foi o começo, o início do exílio babilônico do povo judeu. Ciro da Pérsia permite o retorno. Então, no ano judaico 3390 a contar da criação, e o ano secular 538 antes da Era Comum, né, temos aí o edito do rei Ciro, né, trazendo a importância dos judeus, autorizando os judeus a voltarem a Jerusalém para o início da reconstrução do templo, que seria o segundo templo, porque o primeiro foi destruído por Nabucodonosor. Temos aí, né, o evento de Ahasverosh, ou Xerxes I, que torna-se rei da Pérsia. O ano judaico é 3398, sempre o ano judaico é contado a partir da criação. O ano secular 486 antes da Era Comum. E o contexto aqui desse período é o domínio de 127 províncias, né, que está no cenário do livro de Esther. Na sequência, nós temos festas iniciais do rei e a destituição da rainha Vasti. O ano judaico é o 3399, o ano secular 485 antes da Era Comum, e o evento marcando esse momento,
os grandes banquetes de Ahasverosh. Na sequência nós temos aí, né, Esther torna-se rainha no ano judaico de 3401, o ano secular 483 antes da Era Comum, e o contexto nesse momento é aproximadamente 4 anos após a destituição de Vashti. Então, né, Esther tornou-se rainha, não foi assim, foram 4 anos, ok? Na sequência nós temos o decreto de Amã e o milagre de Purim. O ano judaico é o ano 3405, o ano secular 474 antes da Era Comum. Né? Tivemos aí a questão de Amã, que fez sorteio, o Pur, né? Sorteio, ou lançou sorte, né? Decretos de 13 de Adar, que era a data marcada por Amã para a destruição do povo judeu nas 127 províncias do rei Ahasverosh. Temos aí a reviravolta, né, conduzida por Esther e Mordecai, e a salvação milagrosa do povo judeu, onde na guerra contra o mal, né, morreram em torno de 75 mil como diz, inimigos, né, que odeiam o povo judeu, e a salvação milagrosa do povo judeu aconteceu segundo o que está registrado no próprio livro central, que é a questão de Esther. Depois tivemos a instituição da festa de Purim, no ano judaico 3405 a 3406, no ano secular 474 a 473 antes da Era Comum, lembrando que antes da Era Comum os anos, né, foram diminuindo na sua questão de números, até chegar à famosa data zero, ano 1 e companhia limitada. O evento aqui marca as cartas de Mordecai e Esther, instituem Purim como festa perpétua, o que está registrado no próprio livro de Esther. Depois nós temos a reconstrução do segundo templo, que é retomada no ano judaico 3408 a 3412, e o ano secular 520 a 516 antes da Era Comum, a data secular tradicional, mas ajustada no Seder Olam. Observação que nós temos aqui é que a cronologia tradicional judaica, Seder Olam, o reinado persa é mais curto que o secular atual. Por isso as datas judaicas ficam 166 anos mais compactadas quando comparadas à história acadêmica, né? Dá uma compactada esses 166 anos. Temos a chegada de Esdras a Jerusalém no ano judaico de 3413, e o ano secular corresponde a 458 antes da Era Comum, né, com a finalidade de reorganizar a vida espiritual judaica, né, com Esdras a Jerusalém. E depois, né, nós temos aí, nesse sentido, né, a missão de Neemias, no ano judaico 3426 e o ano secular 445 antes da Era Comum, né, a reconstrução das muralhas, né, onde ficou conhecida a famosa expressão de Neemias: estamos realizando uma grande obra e nós não temos tempo para perder com conversas, né? Quando os inimigos queriam fazer Neemias desistir da reconstrução das muralhas, né? Chamando, né, para descer das muralhas que estavam sendo reconstruídas, como está registrado no livro de Neemias, para um bate-papo, né? Os inimigos queriam um bate-papo para retardar, né, a reconstrução do muro. E aí então Neemias falou, né, estamos numa grande obra, não podemos parar agora, não há tempo para ficar com blá blá blá, né, bate-papo furado, entendeu? Então isso daí é um exemplo para nós que
nós temos uma grande obra a realizar como Benei Noach, ombro a ombro com o povo judeu, para transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E nós não podemos ficar perdendo tempo com bate-papo sem fundamento, né? Sem sustento e por aí afora vai. Nós precisamos de fato estarmos focados na nossa missão, ok? Benei Noach, é importante esse contexto aí, ok? Então o rei na época era o rei Ahasverosh, ou Xerxes I, e o local foi o Império Persa, capital Xuxã. Entre o retorno inicial a Israel e a reorganização de Esdra e Neemias, né, para a construção do segundo templo, ok? Xerxes, Ahasverosh e Assuero são 3 nomes, mas não são 3 personalidades. É uma única pessoa, é o mesmo rei, né? Mas cada nome vem de uma língua diferente. Então, Ahasverosh, né, no original em hebraico, certo? Então é a forma hebraica de se falar de Ahasverosh. Xerxes é a forma grega clássica, né, de falar sobre o mesmo rei. Então, Ahasverosh, ele é usado no Tanakh, né, no livro de Esther, Daniel e Esdras. E a observação é a forma principal da tradição judaica, Ahasverosh. Xerxes, que é a forma, né, grega clássica, os historiadores gregos, entre eles Heródoto, historiografia moderna, né? Então identifica assim, né, Xerxes, o mesmo rei. A translitação grega do persa refere-se especialmente a Xerxes I, 486 a 465 antes da Era Comum. A Assuero, ela vem mais na questão latinizada das traduções que por aí afora vão, ok? Então ela está principalmente nas traduções cristãs, como a tradução do padre João Ferreira de Almeida, literatura ocidental, né, essencialmente, e é apenas a forma latina cristã do nome hebraico, né, Assuero, é esta forma aí, o português, né, de forma latinizada. Temos também a expressão, né, Kashayarsha, que é o persa antigo, inscrições reais persas do Império Aquemênida. O nome real histórico do rei significa rei dos heróis, ou governante de homens valorosos, no persa antigo, né? Kashayarsha, né? Mais ou menos isso, não tenho certeza da pronúncia do nome, ok? Mas para conhecimento aí dos amados, essa questão aí, ok? Então, resumindo essa questão aqui, né? Então, Ahasverosh hebraico, Xerxes grego histórico, Assuero traduções cristãs e Kashayarsha, né? ou Harshayarsha, né? Persa antigo, o nome real do rei. São 4 nomes e um único personagem. Todos se referem ao mesmo rei, o governante persa associado no livro de Esther, ok? Uma das características na festividade de Purim é exatamente fazer barulho, vaiar ou bater, né, o graguer, né, que é aquele reco-reco, né, bater os pés, né, no chão. Quando se menciona o nome de Amã, é mencionado na literatura da Megillah Esther, né, e tem raízes antigas, legais e místicas. Então aqui vamos trazer algumas explicações dos nossos mestres para darmos uma localização sobre
essa questão desse costume, ok? Então, primeira coisa, a base é apagar a memória de Amaleque. Deuteronômio, Devarim, capítulo 25, verso 19, diz: apagarás a lembrança de Amaleque, de debaixo dos céus. Lembrando que Amã, ele vem da descendência de Amaleque, inimigo histórico de Israel. Ou seja, toda vez que o nome dele aparece na Megillat Esther, no rolo de Esther ou no livro de Esther, expressamos o ato simbólico de apagá-lo. É uma forma física de cumprir o espírito do mandamento. Ou seja, quando se faz barulho, vaia, roda o reco-reco lá, chamado também de graguer, né? Bate os pés, etc. e tal, é uma forma simbólica de apagar o nome de Amaleque, certo? Devido à perseguição que Amaleque, a guerra que Amaleque fez contra o povo judeu, logo após a passagem do Mar de Juncos, o Mar Vermelho, né? Então, logo após a passagem, Amaleque faz guerra contra o povo judeu, trazendo esfriamento, dúvidas sobre a emuná, a fé no único Deus. Então esse foi o objetivo de Amaleque, sabendo que a derrota dele era clara. E por essa ousadia, né, então a ordem divina é: apagarás a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. Segundo, os costumes antigos, né, rabinos da Idade Média, já menciono, os primeiros registros halássicos claros estão em Orar Raim 690, verso 17, Remá, ele diz que é costume bater ou golpear ao ouvir o nome de Amã, e que isso é baseado em fontes antigas, né, em Minhag Israel. Mario, século XIV e século XV, as crianças escreviam Amã em tábuas e as batiam juntas até apagar o nome, ou seja, né, pegava uma tábua, escrevia o nome de Amã, né, escrevia o nome de Amã em outra tábua e batia as tábuas até apagar o nome de Amã das tábuas. O Midrash diz: faz alusão à ideia de que os filhos de Israel escreviam o nome de Amaleque e o riscavam, ou seja, o costume tem centenas de anos como parte viva da liturgia. A terceira questão está na dimensão espiritual racídica. O barulho não é apenas contra Amã histórico, mas também é contra o Amã interior. O racidismo ele já traz mais para o nosso eu, o nosso interior, né? Em busca do nosso eu essencial, mas encontrando a nossa alma animal que atrapalha as coisas. Então, esse Amã interior é dado os seguintes nomes: orgulho, ego inchado, dúvida espiritual. O Amaleque representa Safek, que significa dúvida, frieza na Avodá Hashem, né? Frieza no serviço a Deus. Então essa frieza no serviço a Deus é aquela uma coisa. Hoje eu faço 100%, amanhã eu faço 90%, depois 60%, 50%, 30%, 20%, 10%, daqui a pouco estou fazendo 1% e olha lá. Então essa é a frieza no serviço a Deus, que o nosso Amã interior, segundo o Hassidismo, traz para nós, que nós precisamos gritar com ele, nós precisamos pisá-lo, né, para que realmente ele não venha trazer safek, dúvida, no nosso serviço a Deus. Então, na visão clássica, racídica, ao bater em Amã, estamos, entre aspas, apagando o Amaleque interior, cortando dúvidas e friezas espirituais, trazendo a alegria e o calor de Purim, né? Então essa é a dimensão racídica. O quarto item, nós temos o simbolismo bélico bíblico. Durante a leitura da Torá em Purim, Êxodo 17, aparece: e Hashem
estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Cada geração enfrenta o seu Amaleque. O barulho é um protesto ritual. Então, quando nós hoje, nos 4 cantos, nos unimos com o povo judeu na festividade de Purim, nós estamos realmente fazendo um protesto ritual. Nós não aceitamos, em hipótese nenhuma, Amaleque, que venha nos trazer safek, dúvida. Muito pelo contrário, nós precisamos fortalecer a nossa emuná e o nosso bitahon. E safek, dúvida, fica para lá. Nada de frieza no serviço a Hashem. O quinto item que os nossos mestres trazem é sobre a educação das crianças, chamado Rinur. Desde a Idade Média, essa prática era usada para fixar na mente das crianças que Amã era um vilão, envolver toda a comunidade na leitura, tornar Purim uma experiência viva e marcante, ensinar a combater o mal simbolicamente, que é comemorar Purim. O Rebbe sempre destacou a alegria e a participação das crianças nessa mitzvah é muito importante. A alegria das crianças na festividade. Isso ajuda realmente a mexer com a nossa criança interior, e nos fortalecermos nesta emuná. O sexto item, mas como uma regra importante, nos fala, a halachá exige que não se atrapalhe a leitura da Megillah. O objetivo não é barulho por barulho, mas expressar protesto, sem impedir que cada palavra seja ouvida. Ou seja, durante a leitura, tem esses momentos aí de vaiar, rodar o reco-reco, assobiar no sentido de vaiar, e por aí afora vai, bater palma, bater os pés, etc. e tal, mas não pode impedir a continuidade da leitura do rolo de Esther. Ou seja, começou a leitura, cessa todo barulho. Toda palavra precisa ser ouvida do livro de Esther, ok? Então, nesse sentido, fazemos barulho ao ouvir Amã, por quê? Cumpre simbolicamente apagar a memória de Amaleque, é uma minhag antigo, um costume antigo, trazido por Rishonim Maharil Remá. Representa destruir o Amã interior, o ego, a dúvida, a frieza, a arrogância. Envolve as crianças e torna Purim educativo. E expressa protesto contra o mal sem prejudicar a leitura. Então, nesse sentido, nós temos aí Deuteronômio capítulo 25, verso 19, que é a nossa tarefa, tanto dos Benei Israel como dos Benei Noach, apagar o nome de Amaleque. Então, os atores principais que nós encontramos no Megillat Esther, no rolo de Esther, ou livro de Esther, é exatamente Esther, Mordecai, Ahasverosh, Haman, Vashti, Harvoná, Bigtan e Teresh, os filhos de Amã. Vamos ver cada item aqui. Então, primeiramente, obviamente, Esther. Então, Esther, de forma resumida para entendermos, os atores principais. Esther, ou Hadassah, que é o nome original dela no hebraico. Heroína da história, judia que se torna rainha da Pérsia. Arrisca a vida para salvar o povo judeu, representa coragem, recato e liderança oculta. O nome Esther se relaciona a Esther, que significa ocultação, que é o tema central de Purim e do próprio livro de Esther, ok? É importante nós observarmos, amados, que a antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã, Esther, uma judia, tornou-se rainha da antiga Pérsia, do Irã. Então, os vínculos judaicos com a antiga Pérsia são realidades.
E por isso, o mal não vai prevalecer no Irã. A guerra pode demorar uns dias, não restam dúvidas, mas que o regime nefasto, né, que defende o ódio e a eliminação 100% do povo judeu, vai cair por terra. E um detalhe importante que nós precisamos visualizar, isto aí é um sinal da iminente revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Entendeu? É importante nós termos essa visão também, ok? Né? As coisas estão se ajustando. O quebra-cabeça está sendo montado para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Ok? Então, esteja atento sobre isso. Mas além de Esther, nós tivemos também Mordecai. Mordecai se tornou o primeiro-ministro. Acima dele só o rei, semelhante a Iosef, a José no Egito. Acima de José, só o faraó. Acima de Mordecai, só o rei. Então nós temos uma rainha judia. Nós temos um primeiro-ministro judeu que passou a governar, de fato, toda a Média e a Pérsia e as suas 127 províncias. Olha como que as raízes judaicas na antiga Pérsia são realidades. E por isso, na atualidade, o regime nefasto do ódio tem os seus momentos finais. Então Mordecai, ele era primo e tutor de Esther, líder espiritual dos judeus no exílio persa, recusa-se a se curvar a Amã, revela a conspiração de Bigtan e Teresh, que queriam assassinar o rei, e coautor do decreto que institui o Purim, pois ele e Esther escreveram os decretos. O terceiro personagem é Ahasverosh, ou Xerxes I, ou Assuero, rei da Pérsia que governou 127 províncias. Seu decreto inicial, influenciado por Amã, autoriza exterminar os judeus. Depois, em apoio a Esther e Mordecai, autoriza o contra-ataque ou contra-decreto de Amã, né, dando direito ao povo judeu de se defenderem contra uma iminente e injusta agressão. O quarto personagem é Amã, filho de Amedata ou Agagita, né, que vem da descendência de Amaleque. Ele é o vilão da história, descendente de Amaleque, inimigo do povo judeu, convence o rei a assinar o decreto de aniquilação, é executado no mesmo dia da sua conspiração contra Mordecai, e o nome é vaiado durante a leitura. O quinto personagem é Vashti, a rainha, primeira esposa de Ahasverosh, deposta no primeiro capítulo por recusar-se a apresentar na festa do rei. Sua queda abre espaço para Esther tornar-se a rainha. Depois, o sexto personagem é Harvoná, ou Arvoná, um dos ministros do rei. No momento decisivo, sugere que Amã seja enforcado no mesmo madeiro que preparou para Mordecai, né? Aqui nós temos uma mensagem de madeiro de adversário do povo judeu. Figura secundária, mas crucial na virada da história. Por isso, há um costume de dizer Baruch Harvoná durante a leitura, ou seja, bendito seja Harvoná. E o sétimo personagem são dois, que é Bigtan e Teresh, guardas do palácio, planejavam assassinar Ahasverosh. Mordecai descobre o complô e salva o rei. E esse mérito é lembrado no livro e provoca a reviravolta, né, na história. O oitavo ingrediente aí de atores, né, do livro de Esther são os filhos de Amã. Os 10 filhos executados após trama revelada. Seus nomes são lidos de uma só vez na Megilá, simbolizando queda total do mal. Ok? E depois nós temos aí os personagens coletivos, mas também importantes. Os personagens coletivos, o nono é o povo judeu, que representa a unidade e a techuvá coletiva. Jejum, oração e retorno fortalecem o milagre. Ou seja, o milagre aconteceu depois que o povo judeu teve união
unidade, fizeram techuvá coletiva, fizeram preces, né, jejuaram e fizeram um retorno, realmente, né, uma techuvá autêntica e verdadeira, e o milagre aconteceu. A lição para nós é a mesma, ok? Sem união, sem unidade, sem techuvá, certo? Sem retorno às 7 leis de Noé, o milagre não acontece, ok? E os ministros da Pérsia, né, parte da elite política que assiste às reviravoltas, muitos dos povos da terra se converteram quando viram a grande reviravolta, né, dos acontecimentos. Ou seja, né, os 4 personagens centrais da história de Megilat Esther são Esther, a heroína, Mordecai, o líder, Ahasverosh, o rei volúvel, e Amã, o grande vilão dessa história toda, ok? Antes da mensagem do nosso Rebbe, né, vamos fazer entre aspas, um lehai, né, com um cafezinho, aí ó, o cafezinho da Edna. Momento do apito. A Edna ainda está com o espírito de ontem à noite, de Purim, né? Então, né, esse apito foi de bons fluidos, né, de energia positiva para o café, tá bom? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol yamid v'yivarav. Amém. Eita, cafezinho bom. Lembra da propaganda? É o mesmo. Ah, isso é melhor do que aquele lá, tá bom? Passando Bauru, Pirajuí, venha tomar um cafezinho da Edna por aqui, tá bom? Vamos à mensagem central do nosso Rebbe para Purim. Então, alguns fatores que o nosso Rebbe traz para nós, que é importante nós sabermos e focarmos também. A primeira delas, a vitória de Purim acontece quando o judeu assume quem ele é realmente. Então, quando o judeu assume quem ele realmente é, então as coisas começam a mudar. O Rebbe enfatiza que Purim não é apenas a queda de Amã, mas o despertar da identidade judaica. Os judeus aceitaram a Torá com amor voluntariamente em Purim, chamado de Kimu Vekiblu. Kimu Vekiblu. Ou seja, voluntariamente eles aceitaram a Torá com amor. No Sinai, eles aceitaram a Torá, né, com imposição. Por quê? Veio de cima para baixo. Né? A imposição aqui não tem uma conotação negativa, ok? Mas para entendermos que a aceitação do Sinai ela veio de cima para baixo, ok? Nesse sentido. Agora, em Purim é diferente. Em Purim, todo judeu, nas 127 províncias, eles precisaram tomar uma decisão de livre escolha. De fazer techuvá, de voltar a ter união e unidade do povo judeu, para que pudesse estar imbuídos no mesmo objetivo, na mesma missão. Então, quando o decreto de Amã saiu, então todo o povo judeu pôs-se a chorar, a orar, a jejuar, a se vestir de saco e cinzas, no ato de humildade, dependência da vontade divina, certo? Então esses são os acontecimentos. E o nosso Rebbe ele traz a seguinte mensagem nesse primeiro tópico. Purim é o dia da identidade essencial. O que é a identidade essencial? Assumir sem medo quem você é e o que Deus quer de você. O que Hashem quer de você. Então essa é a questão. Entre aspas, como já vimos anteriormente, nós temos os Amaleques da atualidade, os Amã das atualidades. Não somente no campo físico, geográfico, dos inimigos que odeiam o povo judeu e já por tabela odeiam todos aqueles que apoiam a Israel e o povo judeu. Isso é automático.
assim como também o Deus de Israel. Vejam bem que no meio religioso que há por aí afora vai, muitos falam no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus de Davi, de Salomão, no Deus dos profetas, patati e patatá. Mas quando alguém do meio deles, né, quer deixar os segmentos religiosos para seguir o Deus verdadeiro do povo judeu, baseado nos 5 primeiros livros bíblicos, Torá, com os ensinamentos, né, dos nossos mestres, com instrução dos nossos rabinos. Então a pessoa diz assim, ó, eu prefiro que você vá para qualquer outro tipo de idolatria, ou que você fique aí no mundo como um ateu, mas eu não quero que você siga o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Onde que está o amor por Israel? Onde que está o amor pelo povo judeu? Onde que está o amor pelo Deus dos judeus, que é conhecido assim biblicamente? Entendeu? Então essa é a questão. Ó. Então por isso, Purim é o dia da identidade essencial. Assumir sem medo quem você é e o que Deus quer de você. Ah, o que vão falar? Deixa falar. O problema não é seu, o problema é de quem fala. Quem fala, né, o que não deve, né, diz o ditado popular, quem fala o que não deve dá bom dia a cavalo, né, para não falar outra coisa. Né? Ou seja, quem fala, deixa falar. As suas próprias palavras o cobrarão amanhã. É uma realidade. Por isso, assumir sem medo a nossa identidade como Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, buscando cada vez mais o que realmente Hashem quer de nós para esse momento. Você não caiu de paraquedas, você não nasceu aqui à toa para seguir um Deus morto, um Deus de barro, um Deus de ouro, de prata, de cobre, que seja o que for. Você não caiu aqui de paraquedas para servir um Deus que foi pendurado no madeiro, protagonizado por homens, mas não pelas escrituras sagradas. Esses segmentos, eles pegam textos com pinça, vai pegando um texto aqui, um texto ali, uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, vai montando a sua colcha de retalhos, né? E traz um Frankenstein. E aí dizem, ó, esse Frankenstein é o teu Deus. Ele é o teu Salvador. E não é isso que as Sagradas Escrituras traz para nós. Assumir a nossa identidade é essencial para o nosso futuro. Isso que é importante. Segunda questão, a força da união, né? Onde nós temos aí a força da união, ler kenos et kol hayehudim, né? Ou seja, unir o povo judeu, certo? Reúna todos os judeus, disse a rainha Esther a Mordecai, para que pudesse realmente fazer jejuns, preces, para que ela fosse à presença do rei. Ou seja, o nosso Rebbe diz assim, reunir todos os judeus, esse é o segredo da vitória. Reunir todo o povo Benei Noach é o segredo da nossa vitória. Não existe esse negócio de você ficar isolado. Não existe esse negócio da sua família ficar isolada. Ah, eu acredito no único Deus, está muito bom. A minha família também acredita no único Deus, está muito legal. Isso daí, não precisa de mais nada. É mentira isso, gente. A brasa longe do fogo, ela tem a tendência a ficar morna, a se esfriar. Ah não, eu sou forte, eu sou não sei o que, não sei o que lá. Então, você está na idolatria do seu ego. Eu sou forte. Isso é idolatria do nosso ego. Isso é arrogância diante de Deus. Ninguém faz nada sozinho. Por isso, diz o nosso Rebbe,
O segredo da vitória é a união. E se os Benei Noa não tiver união e unidade, vitórias não vêm. Fica aí no maior dos sufocos, ok? Por isso, unidade real, proteção real, revelação do bem. É uma sequência. Se a sequência for quebrada, aí, numa linguagem simples, a obra fica incompleta. Ok? Você não se integra, você não se completa, você sempre vai sentir uma falta de alguma coisa. E essa falta de alguma coisa é, além da sua imuná, da sua fé, é a união com aqueles que estão no mesmo segmento. Monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, é um ditado muito antigo, né? Unidos somos imbatíveis. Ponto final. Por isso o Rebbe diz, Purim ensina que nenhum decreto pode derrotar um povo que está unido, mesmo no exílio. Olha o que o povo judeu era, é e vai permanecer sendo. Veja que nos dias de Esther, pelo livro de Megilat Esther, está escrito lá, todos tornaram-se judeus porque abateu sobre eles o medo. O que tinha acontecido. Eles viram que de forma milagrosa, eles foram salvos pelo Deus deles, o Deus dos judeus. E não é diferente desde aquele tempo, desde outrora, até a presente data, e não será diferente daqui para sempre. O nosso escudo, a nossa proteção está no Deus de Israel. Em Hashem, Adonai, que são expressões hebraicas para mencionar o único Deus verdadeiro. Ok? Terceiro item, alegria derruba qualquer decreto, né? A simihá, né? Simihá no hebraico significa alegria, né? Então ela é sem limites. Então no hebraico, simihá, alegria, ela não tem limites. E o nosso Rebbe diz que esta simihá derruba qualquer decreto. Purim revela que a alegria é mais poderosa do que qualquer energia negativa. Se você está acompanhando os acontecimentos em Israel, no Oriente Médio, por exemplo, você vai ver aí alguns vídeos em que o povo judeu está em praça pública, cantando e dançando Purim. E bomba está indo para lá e para cá, pá, 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 pá. E eles estão em praças, dançando, cantando, se alegrando em Purim. E caiu alguma bomba lá no meio deles? Não. Ok? Então, por aí você tira uma base. Então, a simihá de Purim, a alegria de Purim, rompe limites, transforma o mal em bem e acelera a Geulá, que é a redenção final. O nosso Rebbe diz, a alegria de Purim tem força de mudar realidades. O quarto item é transformar a ocultação, chamado Esther, em revelação, ou seja, o que está oculto trazer à superfície, né? Aquilo que está oculto, escondido, revelar. Então o nome Esther já significa ocultação. O Rebbe ensina, Purim é o protótipo de como o oculto se revela. Mesmo quando Deus parece, né, oculto, não há nome de Deus na Megilat Esther, no livro de Esther. Ele age absolutamente em tudo. Não há menção do seu nome, mas ele está agindo em toda a história de Esther, Mordecai e os personagens do Megilat Esther. Então, nesse sentido, o Rebbe nos dá a seguinte mensagem. Purim nos treina a enxergar a mão de Hashem, mesmo nas situações onde tudo parece casual ou escondido. Ou seja, nós podemos ver, sem sombra de dúvidas, Deus agindo na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nos países.
na história mundial, Deus está agindo. E não dê ouvidos aos profetas da fome, que estão dizendo que vai sair a terceira guerra mundial, que vai ter guerra nuclear, que vai população ficar tudo debaixo da terra para não se contaminar com a contaminação nuclear, que aqueles filmes catastróficos irão acontecer nos próximos dias. É só você recordar que toda guerra que acontece no Oriente Médio, desde antigamente, sempre apareceram os profetas da fome, dizendo, agora o mundo vai acabar, vai vir a terceira guerra mundial, vai não sei o que, vai explodir bomba aqui, nuclear, bomba nuclear ali, e patati patatá, e o mundo vai se enrolar que nem um pergaminho, vai virar tudo pó, e tem ainda uns aí que acreditam em conto da carochinha que diz que vai morar no céu, vai virar estrelinha e vai morar no céu, entendeu? Esquece isso daí, não deixe isso perturbar a tua fé e a tua confiança em Hashem, em Deus, o nosso Adonai, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o Deus dos 5 primeiros livros bíblicos, ok? A quinta questão que nós temos aqui chama-se transformar tudo, né? Na Forhu, transformar tudo. O Rebbe destaca que o tema de Purim é virar a situação completamente. Isso se aplica à vida pessoal, à vida da comunidade, às dificuldades, às emoções internas, especialmente, estarmos na Galut, no exílio. Então, tanto para o povo judeu como para os não-judeus, a Galut, o exílio, é uma realidade. O povo judeu fora da terra de Israel estão no exílio, os não-judeus, os Benei Noach, entre as nações estão no exílio espiritual, porque o mundo é o Egito, é o nosso Egito, onde nós precisamos vencer dia a dia aquilo que está aí. Então, Purim revela a capacidade do judeu, ou do Benei Noach, de transformar o negativo em positivo. Não apenas vencer, é transformar. E é por isso que a união e a unidade é importante. O sexto item é interessante que os nossos mestres trazem a força das mulheres. O Rebbe sempre lembra, Esther foi a força decisiva. Mulheres sustentaram todo o povo no Egito. Isso antecipa a era de Mashiach, quando a energia feminina espiritual é central. Um exemplo simples para entendermos essa força da mulher, Não é aquela força que ela vai mandar no homem, que vai mandar no mundo, aquelas coisas todas. É uma força espiritual a qual Deus agregou na formação da mulher. Sara, Rivka, Leia e Rachel, elas, com a sua força espiritual, elas mostraram para os seus maridos, Abraão, Isaac e Jacó, o que eles não viram, o que eles não estavam entendendo, e que foi muito importante para a história bíblica, tanto para o povo judeu como para as nações. A grande expressão que realmente o Criador deu a Abraão, dizendo a ele, tudo que Sara te disser, faça. A esposa sábia, ela edifica o lar, constrói o lar. A louca, destrói. Se a mulher, por falta de sabedoria, por falta de temor aos céus, ela quer usar o seu poder para dominar a sua casa de forma negativa, ela destrói o seu relacionamento com o marido, com os filhos, e destrói a sua família. Mas a mulher que tem o temor aos céus, tem conhecimento, ela com a sua força espiritual, ela edifica, constrói, solidifica a sua família, o seu lar.
e a sua família, se torna um grande expoente para outras famílias. Entendeu? Então o nosso Rebbe, ele foca sobre essa questão e ainda diz, né, que antecipa a era de Mashiach, os dias de Mashiach, né, com a energia feminina e espiritual que é central, né? Lembrando apenas que, rapidamente, foi graças às mulheres no Egito que o povo judeu foi liberto, porque as mulheres judias lá no Egito, elas permaneceram 100% justas. Elas não se contaminaram nem com a idolatria, nem com a libertinagem. Elas foram fiéis a Deus e aos seus maridos. E pelo mérito delas, esse poder espiritual, através da obediência, foi o grande mérito também somado à libertação do povo judeu do Egito e assim sucessivamente. Por isso o Rebbe diz, Purim é uma elevação da mulher judaica, liderança e força moral. E isso vai se tornar muito mais real daqui para frente, onde as mulheres serão um grande baluarte dos homens, dos maridos, na caminhada dessa reta final, ante a iminente revelação do justo Mashiach, a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E o sétimo item que nós temos aqui é sobre caridade e amor ao próximo, né, que é chamado de Matanot la Evionim. O Rebbe enfatiza que a mitzvah mais importante de Purim é aumentar generosidade prática, porque Purim é o dia em que ninguém pode ficar sozinho, ninguém pode passar vergonha, ninguém pode faltar com dignidade. A Tzedakah de Purim abre os canais para todas as bênçãos. Por isso, Purim é um momento oportuno para abrir todas essas portas de forma positiva, né, em cada Tzedakah que é realizada no dia de Purim. Por isso, o Rebbe diz, a Tzedakah de Purim abre os canais para todas as bênçãos, para o doador, sua casa, sua família, e etc. e tal, seus negócios, etc. e tal. O oitavo item, né, que é o último, Purim prepara o mundo para Mashiach. O Rebbe conecta Purim com a redenção final. Milagre sem nome de Deus, redenção natural revelada. Isso significa que as pessoas, elas vão voltar para Deus. Elas vão voltar para Deus. Disse uma certa pessoa ao nosso querido emissário Emerson, se eu tiver convicção que o Deus que você está servindo, o Deus dos judeus, é verdadeiro, se eu tiver convicção disso, ninguém me segura. Eu vou servir o Deus de Israel, o Deus dos judeus, junto com você. Está entendendo? As pessoas hoje estão buscando o Deus verdadeiro, porque o mundo está saturado de deuses. Deuses estão buscando o Deus verdadeiro. Nós estamos vivenciando a realidade dos dias de Mashiach. As pessoas querem conhecer o Deus verdadeiro, não esse Deus que estão mostrando há décadas e décadas, há milênios, no dia a dia, e que não tem mudado na realidade a vida das pessoas. Não tem mudado os seus pensamentos, não tem mudado os seus sentimentos para algo real e concreto, com fundamento que permanece. Há, entre aspas, uma transformação de aparências superficiais. E as pessoas continuam buscando algo que preencha a sua vida. Por quê? Porque estão servindo um Deus fantasioso. O Deus da Torá, ou Pentateuco, como alguns queiram, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus do rei David,
o Deus do povo judeu é o único, real e verdadeiro. E todo aquele que converge para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica encontra-se consigo mesmo, encontra o seu eu essencial. E agora ele pode dizer: cheguei em casa. Agora estou em casa. Agora estou com Deus realmente. Então, o Rebbe diz que Purim é ansiado como modelo da Geulah, a redenção final. O mal cai por si mesmo quando o bem se fortalece. É o que está acontecendo na geopolítica. É o que está acontecendo na realidade em que o Deus de Israel está sendo muito focado nas últimas décadas. O Deus do povo judeu. E as pessoas estão buscando essa verdade, essa realidade. Ok? Então, por isso, amados, que realmente Purim revele a força essencial no seu interior. Unidade, alegria, superação e transformação, capaz de mudar decretos e revelar a Geulah, ou seja, a redenção final. Ok? Então, por isso, que nós possamos trilhar esta jornada, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que nós possamos seguir cada vez mais aquilo que a Torá traz para nós. Por isso, não deixe de buscar. Encontrando, não abandone em hipótese nenhuma. Siga em frente, em marcha. Seja forte, seja luz, porque a redenção, ela está já presente no nosso meio. E Mashiach é uma questão apenas de um detalhe, de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Seja forte, seja luz. Na próximo shiur, no próximo quinto dia da semana, estaremos aí falando, então, da nossa paraxá da semana, Kitzá, e nessa passagem, nessa paraxá Kitzá, nós estaremos falando aí sobre Êxodo capítulo 30 até o capítulo 34, estaremos vendo aí as mensagens para as nossas vidas. Shalom, shalom, até lá.